Bem, pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez, hoje, 11 de outubro de 2024, teremos hoje uma palestra sobre o tarô filosófico, que será feita por nosso irmão Paulo Vieira. Desde já, meu irmão, seja bem-vindo. A palavra é sua até as 20 horas e 30 minutos. Obrigado, meu irmão Trifão. Obrigado a presença de todos. Sejam todos bem-vindos, né? E vamos ter essa conversa aí sobre tarô, né? Seria o tarô, né? O pessoal comumente conhece o tarô como um jogo de cartas, né? E ele é muito difundido na humanidade para adivinhações, né? Ele é chamado até como um ramo de ciência divinatória, ou mancia, né? O que seria mancia? O que seria isso aí, divinatória? Divinatória tem a ver com o divino, né? O tarô nos conecta com a divindade através da nossa intuição, através da nossa mediunidade. Então, ele é uma ferramenta, né, que nos propicia uma visão além dos olhos naturais que nós temos, uma visão espiritual. E essa ferramenta ela é muito antiga, na verdade. Ela, é ela, nas mãos do homem, ela deseja que o mesmo seja liberto do medo da ignorância. O uso dessa ferramenta é mais voltado, quando a gente fala em tarô filosófico, para o estudo do autoconhecimento, né? Pode botar o slide aí, aquele primeiro slide que tem a cabala, mais ou menos assim, né? Por favor, irmão Trifão, enquanto eu vou falando aqui. Pronto. Então, curso tarô seria um curso, né? Mas, na verdade, não vai dar tempo de falar tanto de tarô assim como eu gostaria. Mas, como diz aí, né? é, a gente tem que procurar conhecer e compreender com profundidade os símbolos das cartas de tarô, os arcanos maiores e menores, e assim a gente pode ler com o tarô com mais gosto, né? Com mais vontade. Então, mantendo aí esse slide ainda. Vamos discorrer um pouquinho sobre a fonte, né, do tarô. O tarô, na verdade, ele tem um anagrama nas suas letras, né, que representa mais ou menos, se a gente trocar, né, fazer um troca do tarô TARO, se for com H, você pode voltar e fazer a palavra rota, né, que seria tipo como se fosse uma estrada. Ou escrito de trás para frente, Torá. Em hebraico é o nome da parte da Bíblia Sagrada, né, do povo hebreu. Porém, o povo hebreu ele contém a herança do conhecimento egípcio através de José e de Moisés, né? Que José do Egito, a gente já conhece a história de Moisés também. Quem gosta de Rochester, eu aconselho o faraó de Menefitá, conta a história de Moisés, e de José do Egito é o Chanceler de Ferro. São ambas obras de Rochester que contam a visão espiritual mediúnica sobre a história dessas duas figuras bíblicas. Então, ao analisarmos a escrita egípcia, a gente sabe que a escrita egípcia ela praticamente é recente, né, de Napoleão para cá que foi decifrada. Os franceses na época de Napoleão é que decifraram a língua egípcia, mas antes era um enigma, mas ela é baseada em ideogramas. O que são ideogramas? São imagens que nos dão a ideia de alguma coisa, né? Tipo aquelas figuras pictográficas dos homens da caverna, que você vê um desenho de um boi, você sabe que é um boi, um búfalo, um índio, uma lança. Você consegue identificar pelo desenho. A mesma coisa o egípcio, naquela época, eles colocavam uma imagem que dava, a princípio, uma ideia, né? Uma boca, a ideia de um fonema, de uma fala, de alguma coisa, depender de um alimento, né? Uma colheita. Então, a princípio, a gente pensava que apenas os ideogramas egípcios transmitiam apenas aquilo ali que a pictografia nos dá uma ideia, mas Champollion descobriu que ali eram fonemas, né? Que realmente representavam sons através da pedra de Roseta, né, que tinha outras línguas, inclusive o grego, para poder comparar e para poder decifrar. Não foi fácil, né? Ele pegou o fio da meada através do, do nome de Ptolomeu com Cleópatra, porque o palavra Ptah
PT. Cleópatra tem no final e Ptolomeu tem no começo, PT, né? E como a língua egípcia não tem vogais, que as vogais são sons que geram um sopro divino, eles achavam que não deveriam grafar elas, só tinha consoantes, então existia uma regra que foi perdida para ligar as consoantes com as vogais e a gente só tem as consoantes. Então, na verdade, quando a gente vê uma palavra em egípcio, a gente não sabe exatamente qual é a vogal correta, que é uma língua morta, né? Mas o fato é que os ideogramas deram a ideia para poder fazer as lâminas do tarô. E ele chegou na Europa praticamente difundido pelos ciganos, né? Como nosso irmão comentou aí, nosso irmão Renato, né? Os ciganos, eles, eles são um povo sem terra, né? Então eles vagavam em muitas regiões e, salvo engano, o pessoal que é descendente da Iugoslávia, né? Eles são os representantes ciganos que vieram do Egito, que tem, se vocês pesquisarem aí, a palavra-chave é Kosovo, se eu não me engano. Então, os pessoal ligado a Iugoslávia, Kosovo, eles vêm do Egito e provavelmente eles trouxeram essas ideias e criaram as lâminas do tarô. E como o povo egípcio tem uma característica de divinatório, ou seja, de ligar muito a sua religião, a sua divindade, seus deuses, suas crenças nos seus ideogramas, um pouco diferente, o povo cigano, eles precisavam sobreviver, usavam aquilo mais como jogo ou como uma forma de angariar fundos para o sustento de sua família. Então, ou de sua tribo, podemos dizer assim. Então, quando entrou na Europa, o tarô ele chegou como um jogo, né? Então, esse jogo foi difundido, mas, como a gente sabe, poderia ser usado, como é usado até hoje pelos ciganos, para ler a sorte, como ler a mão, etc. E tem essas duas facetas, né? Ele como jogo, jogo mesmo, e vocês podem encontrar em qualquer lugar que venda jogos de azar, né? Quando a gente fala azar, ou sorte, dá no mesmo, né? Questão de que você vai encontrar esses jogos em balcões que vendem é, essas diversões para as pessoas que gostam de brincar com isso. Então, esses jogos em si, eles são aquele Copag, aqueles baralhos que tem diversas marcas, que tem os desenhos de balãozinho, né? Um trevozinho, depois tem um naipe de espada, que é uma folhinha também preta, né? E tem o balão, coração, o pessoal sabe. Cada naipe daquele tem um significado, né? Não é só aquelas figuras, elas têm um significado que, na verdade, representa os quatro elementos da matéria, né? Os arcanos, então, podemos falar assim, são divididos em dois, né? Os arcanos do tarô são os arcanos maiores e os arcanos menores. Os arcanos maiores do tarô, eles representam uma caminhada espiritual, que é essa que eu quero falar hoje para vocês. Seria o tarô filosófico no que tange ao seu conhecimento espiritual, que o liga à sua encarnação, à sua missão aqui na Terra, ao autoconhecimento em si do ser humano para com ele mesmo e para com o seu semelhante. Então, os arcanos maiores têm esse lado divino. Já os arcanos menores, eles têm um lado mais material, mais grosseiro. Então, eles representam os quatro elementos que nos formam aqui na Terra, né? A água, o fogo, a terra e o ar. A água é representada pelo copo, né? Por isso que é copas, né? O copo, ele contém a água. O fogo, né, seria a madeira, que é volátil para o fogo, é o elemento pelo qual o homem produziu fogo, né, seus galhos de árvores, etc. A terra pelo minério, ouro em si, por isso que tem ouro, né? E o ar pela espada, né, que é a espada, né, quando movimentada na guerra, nas batalhas, ele fazia um silvo, né, aquele barulho de espada cortando. Então, o ar gritava através do movimento das lâminas. Então, o representação oculta ou simbólica desses elementos seria essa, né? Então, repetindo, né? Água, copas, terra, ouro, é, ar, espada e fogo, paus ou madeira. Então, esses arcanos menores, né, constituem a vida materializada, porque todo ser vivo, né, ele contém dentro de si esses elementos.
o ar através da inspiração e expiração, da respiração em si, que está nos nossos pulmões, a água, somos quase todos formados por água no sangue, a terra, né, que é o elemento dos ossos, dos cálcios, que nos materializa, e por fim o fogo, que é a temperatura do corpo. Então, tudo que tem vida tem esses quatro elementos, e tudo que é materializado, portanto, também tem. Então, se não tem os quatro, tem um, né? Pelo menos a pedra já é um elemento mineral. Então, a gente tem esse encontro com a natureza através dos arcanos menores, e eu não vou falar sobre eles hoje aqui, talvez em uma outra oportunidade, né? Não é que eles sejam complexos, muito pelo contrário. Eles são 78 lâminas, o tarô contém, né, 78 cartas, sendo 56 de arcanos menores. Não é isso? Então, se a gente for dividir 56 por 4, né? Salvo engano, vai dar 4, 4, 14, né? 14 cartas para cada um, se eu não me engano. Então, 14, essas cartas, elas têm as numerações dela, né? Tipo As, que é o número um, 2, 3, aí você vai juntando. Tem o 10 de copas, 10 de ouro. Aí vem aquelas representações do rei, da rainha, do valete, né? E tem o Coringa também nessa história, que é outra história também. E aí a gente vai juntando as lâminas e vai percebendo que eles têm um significado também numerológico. Então, tarô também engloba numerologia, encadeamento desses ideogramas, dessas representações, e os elementos contêm um significado também profundo, né? Uma direção, um direcionamento. Se você está falando do fogo, está falando do espiritual. Se você está falando do minério, você está falando de riqueza, de material. E aí vai, né? Você está falando de copas, que é o coração, está falando de sentimento, emoções. Então, por isso que as pessoas, quando vão fazer consultas, perguntam sobre o amor, sai alguma coisa de copas, tem a ver com amor mesmo, a pessoa cai já em cima daquela linha. Então, normalmente as perguntas que são feitas com os arcanos, usando os arcanos menores, são as perguntas bem mais moldadas para o lado da matéria grosseira mesmo, das questões materiais. As questões espirituais englobam a necessidade de usar os arcanos maiores, porque eles têm mais uma ligação com o divinatório. Por isso que eu vou falar com ele, porque tem a mais a ver com a identidade do que nós estudamos aqui, embora aqui, né, tudo é um conjunto. Não quer dizer que a gente não possa falar depois sobre os arcanos menores, que não vai dar tempo mesmo. Então, eu vou pedir para o irmão passar para o próximo slide, que eu já começar a falar um pouco sobre esses assuntos. Pronto. Aí nós temos uma representação de um dos primeiros tarôs, que é o tarô de Marsella. Dando um zoom aí para o primeiro, né? Qual é o primeiro arcano? O primeiro arcano é o mago. Vocês podem ver aí no mago que ele tem uma mesa repleta de elementos. E, na verdade, o que ele tem é o que eu já falei antes. Ele tem. Uma coisa que eu costumo falar quando eu na introdução de curso tarô é sobre o axioma de uma carta, né? O que é o axioma? O axioma é tipo um ditado popular, um jargão, uma palavra-chave, uma frase-chave que representa aquela carta. No caso, o arcano um, que é o mago, ele tem um axioma interessante. Ele fala: o homem vem ao mundo nu, e o presente que Deus lhe dá é a própria natureza. Então, resumindo, é isso. Então, o mago, ele chega, é como se fosse o nascimento do homem. O homem chega ao mundo, não tem nada. O que é que ele tem na mesa? Os elementos da natureza. Vocês vão identificar aí que ele tem a moeda, né, que é o ouro que eu falei. Ele tem a espada, que ele tem uma faca aí na mesa, que representa o ar. Ele tem copo na mesa, que representa uma taça, né, que representa a água que está dentro, e ele segura um bastão. Não é um bastão varinha mágica, não. O bastão representa o elemento do fogo. Então, ele tem os quatro elementos da natureza, é o que Deus nos dá de presente, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa manipular coisas, e essas coisas virarem outras coisas, né? Então, é o básico da matéria. São através desses elementos que o homem faz a alquimia de sua vida e conquista as suas criações próprias, né? Seus méritos mesmo. Então, o chapéu do mago, tudo aí, o arcano um ele vai estar rico de simbologia, certo?
Então, cada simbologia dessa dentro da lâmina é importante a gente saber um pouquinho, né? O que é esse chapéu do mago? Esse chapéu do mago, ele representa um oito deitado, que é comumente conhecido como lemniscata, o infinito, né? Então, a nossa mente, que é onde fica a cabeça, ela é voltada para o infinito, ela tem infinitas ideias. Nós temos infinitas ideias do que fazer com a natureza. Nós podemos produzir diversas coisas, só depende de nós mesmos, né? A cintura dele também é cingida por uma cobra que morde a própria cauda. Ele sempre está mostrando direito nas lâminas dos arcanos maiores de Marsella, mas seria uma cobra também representando o Ouroboros, que representa também um círculo infinito, mostrando que essa parte do ventre da gente também, representa a geração, no caso da mulher, né? Vamos imaginar que esse ser, de certa forma, é andrógeno, é um ser humano, né? Independente de ser homem ou mulher. Então, nós temos uma geração também infinita, nós podemos produzir tudo. No entanto, o mago, ele tem uma confusão de cores em sua roupa. Por que ele tem uma confusão de cores? Porque ele ainda não sabe o que fazer. É tipo, você tem todos os elementos para fazer um bolo, mas você não tem a receita de bolo. Você não sabe exatamente. Então, o que é necessário para aquele que surge no planeta ter para trabalhar o que a natureza lhes fornece? O conhecimento. Então, o conhecimento é ofertado pelo Arcano 2. Eu já vou passar para o Arcano 2 aqui. O Arcano 2 é a papisa, né? A papisa, ela é como se fosse uma mãe, né? Todo neném, quando nasce, né, tem que ter uma mãe para lhe ensinar. Então, ela representa o conhecimento, a sabedoria dos mais velhos, que vão chegar e vão nos ensinar como manipular a natureza, porque já passaram por tudo isso. Então, a papisa, ela vem ofertando um livro, é como se te dissesse, ó, leia, aprenda, estude, porque é através do estudo que você vai conseguir produzir. Então, veja que ela se assemelha muito ao mago, porque ela também tem uma confusão de cores nas suas roupas, né? Ela tem um vermelho, uma atividade que vermelho normalmente as cores representam coisas também, né? Vermelho quer dizer atividade, azul passividade, verde estagnação, e aí vai diversas coisas. Amarelo tem a ver com o ouro, né? Então tem que a ver com a riqueza. Então, essas pessoas têm riqueza, tem tudo isso dentro delas. E a coroa representa poder, né? Então, ela tem um poder. E vejam que atrás dela existe algo oculto, né? Na verdade, são duas colunas que estão ocultas. Por quê? Porque nem tudo a gente ensina, né? A gente não ensina tudo para uma criança. A gente deixa que ela descubra através da prática outras coisas. Então, ele vai ter que caminhar para aprender algumas coisas. Então, a papisa, ela vem como conhecimento inicial para o ser humano. Aí vem a figura da Imperatriz, o Arcano 3. O que quer dizer o Arcano 3? O Arcano 3, bem, como ela representa uma mulher e princesa ou rainha, né? Ela representa o que na Idade Média, onde foi criado esses arcanos, representava a mulher, infelizmente, meio misógino, né? Mas a mulher naquela época, era a função reprodutora, né? Não existia uma rainha que não pudesse dar à luz a um herdeiro, senão ela era praticamente descartada em qualquer reinado que tinha um reinado patriarcal. Então, mas o que eu quero focar nessa rainha é que ela está grávida, entendeu? Toda rainha tem que ter esse poder da gravidez. Então, a rainha, ela tem já uma definição no seu corpete do vermelho, dizendo que ela está em plena atividade interior, porque ela está gerando vida. O que quer dizer? Quer dizer que a pessoa que chega na Terra, que aprende o conhecimento, que manipula esses conhecimentos com sabedoria da papisa, ela vai gerar alguma coisa produtiva, ela vai produzir algo, ela vai ter essa geração e essa produção de fato através dessa figura de uma mulher grávida, vamos dizer assim, que seria a imperatriz. Então, é hora de produzir, não basta só trabalhar, você tem que construir a sua obra, você tem que fazer alguma coisa, dar frutos, né? A árvore, a figueira que não dê fruto foi amaldiçoada, né, na Bíblia. Até hoje eu estou tentando entender isso aí. Mas mostra que a gente tem um compromisso de dar frutos realmente. O cetro representa poder também. E esse escudo com o desenho de uma águia mostra que
que a águia não está pousada, ela está voando. Ela está entre a terra e o céu. Ou seja, uma águia em voo, né? É que nem um passarinho, quando nasce, tem que ter um momento que ele tem que voar, né? E esse aprendizado é prático. Vamos passar para o arcano 4, que é o arcano do imperador. O imperador, ele mostra que a pessoa que vem do mago tem o conhecimento e produz, ele vai ser rico, ele vai ter um poder, um apogeu material. Ele chega a um ápice de uma conquista. Por isso que é a figura de um imperador, é de um rei. A águia está pousada por quê? Porque ela está satisfeita. Ela voou, ela produziu, ela agora olha o reino dela, olhando para todos os seus vastos domínios, está de pé, no entanto, com as pernas cruzadas, ou seja, já andou, já caminhou, já tem uma certa experiência, mas no momento ele está inquieto, né? Ele está inquieto por quê? Porque não adianta você ter conquistas só materiais, não adianta você chegar no apogeu da matéria, porque algo vai lhe fazer falta. Ó, medalhão de ouro, pulseira, várias riquezas, mas e aí o espiritual? Cadê o espiritual? Você foi buscar o espiritual? Normalmente as pessoas tendem o quê? Buscar primeiro o material. Aí depois vamos buscar o espiritual. Aí vamos para o arcano 5. O arcano 5, que representa o Papa, ele representa a figura religiosa, que é um papa, um padre, um pastor, não importa. Mostra alguém que tem não o conhecimento da matéria, mas o conhecimento espiritual. Ele faz um símbolo com a mão, que é esse símbolo aqui é tipo, muitos são chamados, poucos são escolhidos, e o que é escolhido, a gente passa o conhecimento de boca para ouvido. É como se esse daqui, cada dedinho fosse uma pessoa, e esse daqui foi escolhido, esse daqui o mestre passa o conhecimento para o ouvido dele. Então ele faz o sinal de silêncio. Isso aqui é um sinal de silêncio, também conhecido como esse daqui também, é a mesma coisa, certo? No Egito usava muito esse. Então, esse daqui é o sinal de silêncio e ele aponta para o coração. O que ele quer dizer? Silencie o coração e ouça mais a voz da razão, porque esse é o segredo para se alcançar para poder trilhar o caminho da espiritualidade. Então, não escute muito o coração. O coração ele é meu bobinho, né? Ele vai muito pela emoção, ele é impulsivo. Escute também a sua razão, porque o que não tiver lógica, o que não tiver razão, gera fanatismo. Então é isso que o verdadeiro mestre quer ensinar. Você veja que aos pés dele tem dois discípulos, né? Porque sempre muitos são chamados. Então, esses dois discípulos, na verdade, um deles é o imperador. Um deles é esse imperador que chega, o imperador não vira papa, entendeu? Ele chega aos pés do papa pedindo conhecimento espiritual. Aí vamos passar para o arcano 6. Vejam que aí se assemelha muito com o mago, né? O mago, praticamente, ele chegou até aqui, chegou até essa encruzilhada, vamos chamar assim. Essa encruzilhada, que é a primeira encruzilhada que o arcano maior aponta, ela mostra dois caminhos. O caminho da beleza, através da mulher bela que toca o coração do rapaz, convidando ele para o amor e para os prazeres, e a mulher mais idosa que aponta para a região sacrogenital dele, convidando ele para a castidade, como se ela estivesse fechando o sagrado dele, né? Ó, você vai trilhar um caminho aqui mais ortodoxo, porém você vai ser casto nesse momento, né? Não tem que pensar em sexo, essas coisas agora não. Você vai ter que trabalhar outras coisas. E a outra não, a outra chama ele para o prazer e para as coisas mundanas. E observe que o Cupido é como se fosse a imagem da divindade apontando a seta da fatalidade para o caminho e a escolha que ele fizer dos prazeres. É como se fosse um caminho certo, um caminho errado, mas na verdade os dois caminhos são válidos, entendeu? Vocês vão entender isso lá adiante nesses arcanos, né? Não importa qual caminho que a gente trilhe nesse planeta, a gente vai acabar chegando no mar, né? Tudo é odiado de água mesmo, mas tem um caminho da dor e tem um caminho do amor, né? E qual é o amor? O amor é mulher bonita, será? Então tem esses nuances. O fato é que ele escolhe um dos caminhos, né? E se ele escolher o caminho certo, ele vai sair vitorioso. Aí mostra o arcano 7, que é o arcano da carruagem. O que quer dizer o arcano da carruagem? Quer dizer o seguinte, que a pessoa que conseguiu trilhar o caminho espiritual, caminho material, conseguiu um sucesso no caminho material, conseguiu sucesso no caminho espiritual,
ele já tem uma armadura, ele não tem mais aquela proteção somente dele. Ele já criou uma armadura, uma proteção mais fechada, uma aura mais protegida, e ele já anda mais depressa, entendeu? Já tem uma experiência para poder criar atalhos. Por isso que a figura da carruagem é uma figura de velocidade. Agora eu consigo fazer as coisas mais rápido. Diz, tem um jargão no Círculo Branco que fala o que a natureza leva 100 anos, o homem pode fazer em 1 minuto. Claro que ele pode fazer em 1 minuto, porque ele é uma representação do apogeu da obra-prima animal, né? Que já é o ser humano nominal, né? Então a gente tem inteligência, tem tudo e já está aí já preparado para conquistar o mundo. Mas lembre o axioma desse arcano 7. Eu estou, é claro, evitando falar de todos os axiomas para não demandar mais tempo, já que meu tempo é limitado aqui, mas eu acho importante falar o desse. É o seguinte, percebam que os cavalos vão em direção opostas. Um vai para a esquerda e outro vai para a direita. Por que isso? Porque mostra que de nada adianta você ter um carro se você não tiver as rédeas desse carro. Você que tem que controlar e dizer qual o caminho que você quer. Você quer vir para cá, porque aquele que não controla, esse é o axioma dele, aquele que não controla a carruagem derrapa sobre as pedrinhas das estradas e acaba no abismo. Então, a gente tem que ter controle, né? Isso vale também na direção, viu? Olho na pista, quem dirige aí, quem anda de carro, né? Não deixa o carro levar, não, é você que leva o carro. E vamos para o arcano 8. O arcano 8 representa a figura da justiça. O que ela quer dizer? A justiça, ela apresenta aí para dizer o seguinte, que nós colhemos o que plantamos e nós temos um equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico quer dizer o seguinte, que não é estático, a gente não é só o bem e o mal, a gente fica alternando entre duas coisas. E quando a gente sente que realmente o bem e o mal está dentro da gente, que a gente tem que procurar um equilíbrio dinâmico entre ele, que a gente não consegue parar a balança, que a gente fica flutuando nele, e é por isso que na maçonaria a gente fala que deve cavar masmorras aos vícios e levantar templos à virtude, porque a gente tem que trabalhar com os dois. Todo dia a gente tem que trabalhar com os dois, com o bem e com o mal que está dentro da gente, não é fora, não. Então a justiça está dizendo que, olha, eu estou de olho em você, você me chamou a atenção, agora que você é um cavaleiro com carruagem, você está me chamando a atenção, então você vai colher aquilo que merece. Por que ela tem esse aqui, ciúme? Você colhe o que você merece. Porque uma coisa é quando você, vamos dizer assim, erra sem consciência. Quando você erra sem consciência, você até merece uma segunda chance, porque você não sabia que aquilo era errado. Mas quando você tem conhecimento material, tem um conhecimento espiritual e você erra sabendo que ali é errado, a justiça cai matando em cima de você, cai pesado, entendeu? É o que a gente chama o peso das leis universais, né? Cai sobre nós com mais proficuidade. Então, o eremita, né, seria essa pessoa mais sábia, né? Ela trilhou esse caminho material, trilhou esse caminho espiritual, conhece as leis da justiça, as leis naturais, e ele se torna uma pessoa sábia, assim que o mundo vê ele. Ó, o mundo está vendo ele uma pessoa sábia. Mas entenda que ele ainda tem coisas para trabalhar. Por quê? Porque um ancião que chega nessa experiência, ele tem uma luz. Veja que ele carrega uma luz. Mas ele não dá essa luz para todo mundo, não. Ele oculta com seu próprio manto. Essa luz é para guiar ele. Ele ainda não compartilha essa luz com as pessoas. Ele é um ser iluminado. Por quê? Porque ele tem uma luz que o ilumina, que o guia. Ele ainda é um pouco vaidoso ainda. Por quê? Porque ele não pede ajuda aos outros, ele se apoia sobre ele mesmo. Essa figura da bengala mostra que ele quer caminhar por ele mesmo, não quer que ninguém segure ele, não. Então, embora o eremita, o ancião aí, ele representa uma figura de sabedoria, ele também representa a vaidade, ele representa ainda uma pessoa que é iluminada, mas não uma pessoa que ilumina, entendeu? Ainda tem muitas facetas para trabalhar. Então, vem o arcano 10, né? Que é a figura da roda da fortuna, que é uma lição importante que a gente tem que ter nessas fases da vida, que é, por mais que você esteja bem, se prepare para também receber o mal. E quando você estiver mal, se prepare para receber o bem, porque a vida é cíclica. Todo movimento ascendente precede um movimento descendente, e todo movimento descendente precede um movimento ascendente. Meshebna, ele costuma nos dizer que o segredo para sair dessa roda
é que toda onda tem seu vazio, todo vazio tem sua onda. Então, quando a onda estiver para baixo, vá para o vazio da onda, que você consegue se safar melhor do que você acompanhar a própria onda descendo, né? Por isso que a gente tem que lembrar que tudo são fases na vida. Se você está passando por uma fase difícil, não pense em suicídio, não pense em besteira. Pense. Vocês não estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Podem falar aí no áudio se estão me ouvindo bem, porque o telefone questionou aí. Sim, eu tô Sim, ouvindo. Tá estamos tudo indo. bem. Sim. Ok, então o telefone fique tranquilo aí, o pessoal está ouvindo. Beleza. Então, continuando. Então, se vocês estão passando por uma fase ruim, só segura a onda, gente, porque vai melhorar. Tenha fé em Deus, tenha fé no Criador, né? Deus proverá todas as soluções para a sua vida. É só você ter fé, porque a fé remove montanha. Então, não se desespere, porque as coisas são cíclicas, é óbvio. E quando lembra da história de José do Egito? 7 anos de fartura e depois vem 7 anos de carestia. Então, o que é que você faz na fartura? Você guarda. Não soube guardar, segure sua onda na carestia. Porque a vida é assim, a vida é esse ciclo. Então, a lição que é passada aí no tarô também, nos arcanos maiores. Aí o que acontece? Vamos para o arcano da força. O que é arcano da força? O arcano da força é mais um aprendizado que a gente tem que ter nessa estrada da vida, né? Da nossa. Isso aí é uma estrada de encarnação de qualquer um, né? O que é que a gente tem que aprender? Controlar os nossos instintos animais. A figura da mulher representa o que mais doce e suave nós temos dentro de nós. A nossa passividade. A mulher é considerada como uma flor, uma pétala de rosa, algo suave, algo doce, né? Então a gente sabe que a mulher, pela sua fragilidade, ela não merece a violência. Então, a gente tem até agora uma lei nova que aumenta o crime de feminicídio para 40 anos de idade, pelo menos um fator inibidor importante para o nosso Código Penal, que até então o crime era só 35 anos, agora aumentou para 40 se a vítima for mulher. Parabéns ao nosso presidente, não querendo fazer apologia nenhuma política. Mas isso é importante. Então, o que acontece? A mulher, em sua fragilidade, ela representa o que nós temos de suave dentro de nós. E o elemento que tem aí, que é uma fera, que pode ser um leão, pode ser um cachorro, ela domando, mostra que o suave domina o forte. Ou seja, a gente tem que aprender a dominar os nossos instintos interiores. Porque quando a gente domina a si mesmo, essa é a verdadeira força. Não dominar o outrem, o adversário, o semelhante, o próximo. Domine a si mesmo, porque quem domina a si mesmo é quem tem a verdadeira força. Aí passamos para o arcano 12. Então, a pessoa que adquiriu toda essa sabedoria e essa força, ela começa a refletir sobre a vida. E a figura do enforcado não é que mostra que alguém está em uma situação difícil, não. Mostra, muito pelo contrário, que a pessoa que está aí, nessa posição, ela enxerga o mundo de outro jeito, de outro ângulo. Enquanto você enxerga assim, eu consigo ver assim, eu consigo ver em outra dimensão, em outra perspectiva. Por quê? Porque eu tenho toda essa experiência. Então, é, o que ela normalmente cai semente na cabeça do enforcado, por quê? Porque ela está aprendendo a meditar, ela está quieta no canto dela, produzindo só pensamentos, e ela não está numa posição difícil, não. O fato dela ter uma perna livre mostra que ela tem uma perna livre. O laço é folgado, o laço não é apertado no pé dele. E as mãos estão soltas. Quem disse que a mão está amarrada? Ele só está com a mão para trás. Então ele pode sair dessa posição quando ele quiser, porque foi ele mesmo que se colocou nessa posição. Então, às vezes, é necessário que a gente mude nossa ótica, mude nosso ponto de vista para achar soluções em nossas vidas. Porque nesse momento mesmo, na vida do enforcado, as árvores que estão ao redor dele não têm fruto nenhum para dar. Então ele tem que procurar uma saída. Ou seja, não espere que o maná caia do céu. Eu acho que tem até uma mensagem no Ciclo Branco sobre isso. Então, não espere que o maná caia do céu. Corra atrás, mas corra com planejamento. Corra depois que você pensar. Não vá às cegas, não. A pessoa que planeja, que tem sua estratégia de vida, ela consegue alcançar seus objetivos mais rápido, né? Ainda mais tem aquela carruagenzinha lá para ajudar, né? E o Arcano 13 mostra o quê? Mostra o desapego. Não adianta, a gente vai chegar a uma conclusão através dessa meditação.
de que o desapego é necessário. Eu, eu percebi até tarde nisso. Em agosto do ano passado, eu tive um princípio de infarto e durante o período que eu estava lá esperando para fazer o cateterismo, botar o stent, já estou bem, galera, estou bem. Eu fiquei meditando sobre isso, justamente, quantas coisas a gente acumula e não vai levar a nada disso. Então, não é bom que você se desapegue disso em vida, vai esperar morrer para que os outros apeguem as suas coisas. Então, perceba as coisas que você tem, que você realmente precisa mudar, precisa limpar em sua casa, fazer um feng shui, né, uma arrumação. Faça isso em vida, não espera morrer, não. Então, essa morte é uma morte em vida, é a limpeza das coisas. Você vai chegar em uma conclusão de que você precisa renovar. Muitos sábios antigos falam isso. Deixa o velho sair para o novo entrar. É mais ou menos isso que essa carta quer dizer. Quando o novo entra, quando você renova a sua vida, a palavra bonita, você renova a sua vida, você se torna a figura da temperança. O que é a figura da temperança? A figura da temperança, que é esse arcano 14 aí, ela mostra uma ser angelical, né? Não necessariamente uma mulher, um ser angelical, ou seja, eu tenho asas. Agora eu não preciso nem de carruagem, eu tenho asas, né? Ele ainda é a figura do mago, só que o mago é evoluído já com asas, em que ele percebe que a, o quente e o frio que está na mão dele, aquela balança da justiça, na verdade, sempre foi ele. A justiça, as leis naturais, sempre fomos nós, porque nós produzimos os nossos efeitos. Então, por que separar o bem e o mal? Por que a gente não faz uma temperatura morna nisso? Então, isso é maravilhoso, você pegar o quente e o frio e fazer o morno. É isso que ela está fazendo, ela está temperando a água que ela tem na mão. Por quê? Porque se você temperar, é mais ou menos aquele conceito do budismo, né? Nem o caminho da esquerda, nem o caminho direito, o caminho ao meio. O caminho ao meio é o caminho ao equilíbrio. Esse equilíbrio está no fiel da balança, não está em nenhum lugar do prato. Então, o fiel da balança é esse equilíbrio dinâmico, ó, através do movimento, de você poder. Veja que as roupas dela já existe um equilíbrio, né? Já o azul e o vermelho já estão equilibrados aí também. Então, mas mesmo aí, ainda tem uma lição para aprender, que vai ser o arcano 15. Passa aí, por favor, meu irmão. O arcano 15 mostra a mesma figura da temperança, ou, perdão, o arcano 15 não. O arcano 15 e o 16, na verdade, volta aí para o arcano 6, meu irmão. O 6 dos amantes. Até o arcano 14 é o caminho da razão, que é essa figura mais velha. Aquele que trilha o caminho da razão segue o caminho 7 até o 14. E quem for seguir o caminho dos prazeres, dessa mulher aqui, mais bonitinha, vai cair no arcano 15, que é o arcano do diabo. Mas calma, gente, eu não estou querendo falar do diabo em si, a figura simbológica dele, não. A simbologia caiu aqui, mas o que quer dizer essa figura? Quer dizer que aquele que vai pelos caminhos do prazer e do carnal, ele se torna um prisioneiro. Veja que a figura é ele acorrentado, o homem acorrentado à mulher e a mulher acorrentada ao homem. Por quê? Porque são os vícios, é isso que os vícios nos faz prisioneiros dele mesmo. Então, o axioma dessa carta é ou você se torna senhor da matéria ou você será dominado por ela. Então você tem que dominar os seus impulsos, dominar os seus desejos, senão a matéria vai começar a comandar você e vai ser um inferno mesmo a vida dessa pessoa que fuma, que bebe, que não tem controle, que vai pelos seus desejos mundanos. E aí o que acontece? Vem o arcano 16 para dizer o quê? Olhe, você foi para o caminho errado, e esse caminho errado, você construiu até aqui um caminho espiritual até bom, que é a torre quadrada. Mas como é que você quer colocar o celestial, que é a coroa redonda, no quadrado? Não encaixa. Não encaixa. Então vem as leis naturais divinas e destrói tudo que você fez para você começar do zero. Para você tentar de novo, porque se você tentar de novo, talvez você acerte. Uma hora você acerta o caminho da razão, o caminho do amor verdadeiro. Isso é até a lei da reencarnação, entendeu? Ou seja, por isso que eu falei, se ele for pelo outro caminho, mais cedo ou mais tarde ele vai acabar pelo caminho certo. Por quê? Porque pelo erro é que a gente aprende também. Então, quando essa queda da torre
nos leva novamente à escolha do arcano 6, que é uma encruzilhada, até a gente prosseguir com a carruagem e cair naquele arcano 14, que é a figura da temperança, temperando o anjo. Mas aí o que acontece? A figura da temperança, ou seja, aqui foi como se eu tivesse aberto uns parênteses para falar daquela encruzilhada. Voltando à figura da temperança, ela percebe ali que aquela água que ela está temperando não adianta ser só para ela, ela tem que compartilhar. É a figura da caridade. Então vem o arcano 17 mostrar que a temperança ela pode virar uma estrela. O que é uma estrela? É uma pessoa que fornece alimento para as pessoas, fornece, tira sua roupa para dar para o pobre. Ó, eu vou tirar minha roupa do corpo, vou dar para você tudo que eu posso dar, eu vou dar. É a figura da caridade totalmente aberta e incondicional. Aí não estou querendo fazer apologia para vocês tirarem a roupa do corpo e dar, não. A caridade maior também tem que ser feita conosco mesmo. Mas isso mostra que essa pessoa está totalmente desapegada da matéria nesse momento. Ela até derramou as suas águas para poder formar rios e para regar as plantas e tornar o terreno fértil. Percebo que acima dela existem luzes, estrelas, mostrando que a pessoa que se torna assim, uma pessoa desapegada, e já passou por um caminho espiritual em que já tem uma boa conduta, uma boa moral e um bom costume, os guias espirituais vão começar a acompanhar essa pessoa. Em vez de ter obsessor, como no Arcano 15, vai ter guias guiando essa pessoa, iluminando. Da noite, quando tem a noite escura, não são as estrelas que nos guiam? Pois é, essa figura quer dizer exatamente isso. Então, nós vamos ter aí uma evolução do arcano 17 para o arcano 18. O que quer dizer o arcano 18? É que essa mulher, perceba a face dela vai estar na lua. O que é a lua? A lua é uma figura de humildade. Por que humildade? Porque ela sabe que a luz não vem dela, a luz vem do sol. Ela é apenas um reflexo do sol e através dela é que ela consegue iluminar outras pessoas. E quando a pessoa é iluminada de fato, e não a iluminação do eremita, a iluminação da lua, ela é uma pessoa que já tem humildade, já compartilhou a luz dela com as outras pessoas. Essa humildade dela vai atrair pessoas não exatamente semelhantes. Vai atrair pessoas necessitadas. Por isso que gato, cachorro e vai para a lua, escorpião, tudo, essa água estagnada que representa um lamaçal. Porque quando a gente abre, por exemplo, no círculo branco, o trevo sagrado, e a gente tem aquele axioma também dentro da ordem do círculo branco, que é ide curai, a gente vai curar quem? O saudável ou o doente? O doente, né? Então, a gente espera que venha entrar no templo não pessoas equilibradas, pessoas em desequilíbrio, porque a gente está promovendo isso. A gente está promovendo saúde e equilíbrio. Então, quem vai vir para você, ó iluminado? Pessoas desequilibradas. Então, não reclame. Não reclame a Deus. Ó, só vem gente que não presta para mim. Claro, para você botar no caminho. Então, perceba que isso é importante também. Quando a pessoa tem essa humildade e reconhece que a luz não vem dela, ela se torna a própria iluminação. O arcano 18, ou 19, ela representa o sol, por quê? Porque vai ter um momento em que essa luz vai partir de você naturalmente. Por quê? Porque Deus não está só lá fora, no infinito e em outros lugares. Deus está dentro de você. Quando você reconhecer e achar esse Deus dentro de você, esse Deus dentro de você vai iluminar as outras pessoas e você vai começar a atrair também as almas gêmeas. Por isso que tem os gêmeos aí embaixo. O muro que tem atrás é um muro de proteção, ou seja, essa pessoa tem uma proteção espiritual, essa pessoa atrai pessoas afins com ela para ajudar no seu trabalho, na sua obra. E aí vem o arcano 20. O que é o arcano 20? É a mediunidade. A mediunidade começa a apitar em você. Os mortos vão falar com você, você vai ouvir a espiritualidade, o mundo espiritual, você vai ver desencarnados, você vai ser um médium vidente, um médium audiente, por isso que a trombeta está lá para abrir os seus ouvidos. Então, a figura do o julgamento é isso. A pessoa vai despertar sua mediunidade quando atingir esse caminho. E aí ela vai se tornar o arcano 21. O que é o arcano 21? É aquela figura da temperança que se desapegou, que sabe que só precisa do pouco para vestir,
não precisa de mais nada, precisa só do básico, do essencial. Tem uma aura compacta e os quatro cantos do mundo está aberto para ela, porque para onde ela for, a vitória é garantida. Porque ela tem fé, ela tem segurança, ela tem experiência, ela tem força, ela já tem tudo isso dentro dela. Quando essa pessoa é assim, totalmente iluminada, desapegada, como é que o mundo vê ela? Volta aí para o começo, aquela carta que está lá no topo. Antes do Arcano 1, tem uma carta no topo. Quem é? O louco. O louco e o mundo é a mesma carta, gente. Só que enquanto a espiritualidade vê esse louco como uma pessoa iluminada, o- as pessoas ao seu redor vão ver ela como uma pessoa desequilibrada, maluca, porque não tem medo da morte, porque ela sabe que a morte não existe. Não liga se as pessoas estão empurrando ela para o abismo. Tem pouco para comer, passa por pouco, tipo um Chico Xavier mesmo. Queria muita coisa. Grande exemplo. Entendeu? Aí o pessoal pensa, pô, esse cara é totalmente. Não, já não se apoia com aquela firmeza no bastão, ele aceita a ajuda dos outros, entendeu? Já é uma pessoa totalmente evoluída. Infelizmente, essas pessoas evoluídas na Terra ou são crucificadas, ou são apedrejadas, ou são tidas como louco, né? Esse é o grande mistério do tarô filosófico dos arcanos maiores. Eu espero que vocês estejam satisfeitos com esse caminhar que nós fizemos aí. E eu passo a palavra para o nosso anfitrião Trifão, para que ele possa encerrar os trabalhos ou passar para a parte de perguntas, como ele assim desejar. Satisfeito, irmão. Gratidão, Paulo, por mais um momento desses aí. O irmão Ernesto está presente aí, ele vai fazer os agradecimentos. Bom, Paulo, a gente já conhece das outras palestras que ele fez. Ele lida muito bem transita muito bem com esse tipo de conhecimento e traz aí uma série de conhecimentos ligados ao tarô. O tarô, originalmente, era uma história iniciática e que posteriormente acabou sendo utilizado como um instrumento de adivinhatório, divinatório, como chamam também. Mas é claro que quem utiliza precisa ter as faculdades desenvolvidas para poder entender todos os aspectos da carta que for tirada. Veja que ele nos mostrou aí que cada uma daquelas cartas tem inúmeras interpretações, inúmeras visões. Então, é preciso que haja um despertamento espiritual para que nós possamos compreender a vida, as coisas da vida e como nos comportarmos diante dela. E aí não teremos mais medo de morte, porque saberemos que ela não existe, existe a vida e vida eterna. Então, agradecer a você mais uma vez, Paulo. Feliz em te ver, que teve aí um perrenguezinho, né, de saúde. Feliz em lhe ver aqui bem. E obrigado aí pela participação. Aos meus irmãos, desculpa, é que eu cheguei em casa bem, já quase 7 horas, né? Deixei o Trifão ali no ponto do Shopping Bar e vim para casa, mas fui tomar um banho, fui fazer alguma coisa, comer alguma coisa, e quando cheguei ele já tinha começado a palestra, né? Mas acho que tinha acabado de começar. Mas depois eu vejo ela no YouTube completa. Então, muita gratidão, meu irmão, e a todos um abraço, feliz em vê-los aqui conosco.